Muito bom dia, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um Evangelho na Rede, para a nossa querida Rede Amiga Espírita. Vou até colocar o logotipo aqui da Rede Amiga Espírita, deixa eu achar ele aqui, ó. Vai ficar aqui em cima da esteira ali, ó. Pum, coloquei lá. Ao vivo, estamos ao vivo, direto dos estúdios internacionais aqui da Rede... Rede o quê? Rede Oceander, Rede Estela? A nossa rede aqui, caseirinha, o nosso notebookzinho, nossa webcamzinha caprichadíssima. Nosso microfoninho aqui, que já acompanha nós desde quando a gente começou. Esse microfone tá com 10 anos já, hein? Um aparelhinho bom, hein? Pagamos baratinho isso daqui. Você vê, nem tudo que é caro é o que vale ouro, né? Tem coisa também valiosa aqui. Esse microfone aqui já tá com nós há quase 10 anos. Deixo aqui meu carinho para vocês, meu desejo que vocês estejam bem, tenham passado aí uma semana ótima, tenham tido aí os últimos 7 dias proveitosos, relevantes, felizes. E diante das dificuldades, que tenham tido resignação, enfrentamento, coragem. Afinal de contas, a vida não é um mar de rosas para ninguém, né? Mas aí que tá. Durante o momento em que não tá mar de rosas, eu acho que é onde a gente mais está aprendendo. Então, eu desejo muito que, diante das adversidades, você e todos nós tenhamos a coragem de enfrentar para aprender, para evoluir, para crescer. Quando tá tudo bem, é gostoso, né? Quando a gente tá de férias, é uma maravilha. Mas de férias ninguém aprende nada, não, viu? Então, bem-vindos a este mundo de aprendizados. É uma satisfação ter vocês aqui de novo. E o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia! E realmente, como nós aprendemos quando a maré fica brava, né? Só que sabe o que nós estamos fazendo aqui no Evangelho, nesses estudos semanais, que temos a satisfação de ter vocês conosco? Nós estamos aprendendo como lidar com essas marés altas aí, essas marés bravas. A gente aprende a remar antes de chegar, não é, Luciana? Algumas pessoas dizem assim, Estela, sabe o que é? Eu tenho medo de ficar estudando essas coisas assim, e aí começar a acontecer as coisas na minha vida. Gente, existe alguém no mundo livre de adversidade? Não existe. Agora, existem as pessoas que passam adversidades ao nosso redor, a gente conhece muitas pessoas que você olha e pensa assim, caramba, eu não ia aguentar não. Quando chegar a adversidade na sua vida, e vai chegar, que às vezes eu posso estar falando de uma coisa muito desastrosa, eu não sei o que está escrito aí lá na linha do seu destino, mas posso estar falando de uma gripe. Posso estar falando de uma falta de dinheiro para você pagar um boleto, só que se você tiver com os braços fortes para remar nessa maré alta, você não vai sentir tanto tormento assim não. Então é por isso que a gente estuda o evangelho, para tratar as pessoas melhor, tratar a gente de maneira mais adequada, com autocuidado, e tratar o mundo, no momento que você vive a adversidade, de maneira mais calma, mais leve. E aí a gente se tornar pessoas mais felizes. Então, muito obrigado por estar conosco. Vamos para mais um estudo e o Oceano vai dar os bons dias. Pois é. Vamos aprender a remar. E eu tô com meu leitinho, com o meu pingado hoje, ó, e tá cheio, gente, ó. Tomei um leite seu lá. Xandô, chama Xandô? Não. Xandô. Não é Xandô. Tomei leite Xandô. Vegetal. Um da tampinha laranja lá. É sim, Xandô. Eu vi que tinha acabado meu leitinho. Tô tomando leite vegetal, que chama... ele tava aí embaixo, assim, na geladeira. Chama leite... Ele chama Not Milk, que eu tô tomando. Esse aí eu não gosto. Ele é um leite à base de vegetais. Porque, na verdade, não é leite. É Not não... Ele é vegetal, né? Não leite. Ele tem chicória no meio. A pessoa tem chicória, tem aveia, tem soja, um pouco de soja. É bem gostoso. E eu vou convidar todos vocês, então, para o nosso momento da oração. A Fátima Feitosa chegou também do Rio. Bom dia, minha irmã. Era de Rio Preto, a Fátima, né? Vamos lá, então, fazer a nossa prece, que hoje a leitura é longa, hein? Ela tá no Rio de Janeiro, ela falou. Ela tá no Rio, mas ela era de Rio Preto. É de Rio Preto? É. Lembra, a Fátima Feitosa, que desenhava na lousa. Ah, verdade, verdade. A Fátima é uma artista. E Fátima, um abração para você. Vamos lá. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo. Deixa eu tirar aqui a notificação.
Benfeitores amigos que nos cercam, a comando de nosso Mestre, agradecemos de todo o nosso coração as bênçãos que nos cercam, as pessoas que a gente ama, às vezes, estão muito perto de nós, estão bem. Isso tudo é uma dádiva, Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão pedindo por saúde física e emocional. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão nesse momento com algum pensamento ruim, de mágoa, desejo de vingança, qualquer tipo, Senhor, até atrocidades. Abençoe os governantes, Senhor, com seu manto de paz sagrado, que toque o coração, para que diminua o desejo de guerra, de confronto, e que possamos, Senhor, viver de verdade num lugar de mais paz. Abençoe, Senhor, os lugares que vivem com ditadura, onde os cidadãos não vivem com dignidade, não conhecem o que nós conhecemos aqui, uma paz de luta, de pagar as contas e lutar pela saúde física e emocional. Abençoe, Senhor, a nossa família, as pessoas que a gente ama, que passam por dificuldades ou não. Abençoe as nossas alegrias para que possamos curti-las e vivê-las 100%, sabendo que elas também passam. Muito obrigado, Senhor, de nosso coração, por essa união de encarnados e desencarnados, buscando uma melhoria íntima. Muito obrigado por esse grupo, pelo Evangelho e por Ti, Senhor, que deixou essas mensagens para nós que até hoje nos confortam e estamos tentando entendê-las da melhor maneira possível. Que assim seja. Eu vou fazer uma leitura hoje, bem rapidinha, que a doceanda é longa, do livro Ação e Caminho, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Medita. Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga um mal criando um mal maior. Ora, serve e caminha. Deus tudo sabe e vê. Resumindo, desanima não. Alguém te feriu? Desanima não. Bora. Pois Bora. é, pior seria se fosse a gente que está ferindo alguém, né? Nossa, com certeza. Pois bem, então hoje o nosso evangelho é de número 55, dando sequência aqui ao nosso estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Se você me acompanhar na leitura, você vai descobrir que vale a pena ouvir e ler ao mesmo tempo. Então, no nosso capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos ditar hoje toda a instrução do espírito Lacordaire, foi ditado em Constantina, no ano de 1863, o orgulho e a humildade. Instruções dos espíritos. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, a vontade de Deus vem em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não. Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade.
Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás: eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estrupiado? Vã utopia de pretensos filósofos! Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas, se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Oh, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lance, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, porque o que constitui a grandeza é a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, oh, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio? Têm fome? Vais, curvada ao peso da tua cruz, humilha-te para conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti. Como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos, que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos, para Deus. Às aves do céu ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte
e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Oh, cala-te, filha, se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz? Preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis, que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo, que maculam sua casa, esse recinto de orações? E quem sabe? Ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegaríeis de novo, como outrora? Se não o acusaríeis de blasfemo, por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo, se não o faríeis seguir de novo o caminho do Gólgota? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazeis, entretanto, como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário. Para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encobre reunidos numa grande família, que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, e não obstante tão pobre de bons sentimentos, a nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas, não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja.
Bonito, né? Muito bonito. Longo, mas muito bonito. Vamos ao comentário da Estela. Vamos lá. O evangelho de hoje falou do orgulho e da humildade de uma maneira muito poética. E como sempre nós gostamos de trazer aqui, eu e o Oceano, o evangelho, ele é poético para que a gente possa assimilar e para que possa ficar bonito para nossa alma, que mesmo que você possa parecer que você não gosta de poesia, de filosofia, o seu espírito gosta. O seu espírito milenar. Porém, quando a gente estuda o evangelho de maneira que vocês estão aqui conosco, nós queremos tirar elementos para que possa fazer parte do nosso dia a dia. E é isso que a gente vai fazer. Muito bonita a leitura do evangelho. É verdade, viu, Sander? Naquela época, pessoal que era rico, ninguém se importava com os pobres, não. Mas eu vou te falar, hoje também. Não é não? Só que eu já falei muito semana passada que hoje nós somos ricos. Mais uma vez, quando Jesus veio trazer as informações para as pessoas da época, calmar o seu coração de uma esperança do porvir, não tem nada a ver com o que nós vivemos hoje. Era um pessoal massacrado por quem tinha dinheiro. Era um pessoal massacrado por quem tinha mais privilégios de herança. Que era assim que funcionava, não é? Não existia nem loteria na época. Ou você nasceu de tal família ou já era. Mas não tem, o pessoal hoje em dia tem uma esperança ainda de jogar na loteria e ganhar um prêmio. Fiquei feliz esses dias, gente. Passei perto da lotérica aqui de casa. Você viu a faixa que está escrito lá? Que saiu ali na lotérica? 1.300.000 e tralalá. Pô, beleza! Naquela época não tinha disso, não. Não tinha esperança, não tinha. Bom, então vamos falar de hoje, porque aquela época não vai me ajudar nos tropeços de hoje. Quando nós falamos de orgulho, para os tempos de hoje, nós percebemos que as pessoas elas tendem a ter dificuldade no crescimento por conta do orgulho. E eu vou esmiuçar isso, gente, para que você possa identificar a quantidade de orgulho que tem dentro de você, eu, Oceana, porque todos nós temos. Quer ver algo que impede você muito de crescer? Você já ouviu falar por aí, numa tal moda que tem de mentoria? Eita, Estela, é mentoria disso, é mentoria daquilo. Todo mundo agora se acha mentor. Olha, mas eu vou falar a verdade para você. Existem pessoas muito boas aí fazendo mentoria, viu? Só que tem que ver se cabe a você. Por exemplo, você é bom de fazer bolo. Aí você diz, nossa, sabe o que é? Eu vou abrir um negócio de bolo, eu vou vender, meu bolo é bom. Tá bom, você sabe fazer o bolo. Você sabe fazer quantos tipos? Eu sei fazer 2. Com 2 você não vai muito longe, não. Você vai precisar de alguém que te ensina a fazer bolo. Aí você vai precisar de o que mais? De alguém que sabe administrar. Não, Estela, para mim é fácil. Eu vendo o bolo, pego dinheiro. Eu vendo, pego. Esse pessoal que foi os nossos antepassados, meu pai, o pai do meu pai, é um pessoal que pegava o facão e ia no mato assim, abrindo caminho. Não existia quem ensinava. Hoje tem quem ensina. É as famosas, falando já desse exemplo do bolo, hoje em dia, quem já nunca ouviu falar de franquia? Franquia é assim, o cara pega o modelo do McDonald's. Olha, eu quero abrir uma lanchonete. Eu falo assim, por que você não abre o McDonald's? É garantia de sucesso. Eles vêm com o modelo e te ensinam ali, ó. Mas existem muitas pessoas que falam assim, não, eu vou abrir do meu jeito, do meu jeito. Essa história do meu jeito, tô falando de grandes coisas, nós vamos pro nosso jeitinho. Meu jeito, meu jeito. Isso é orgulho, gente. Isso é você não pedir ajuda. Isso é um cajado do poder que te dão nas mãos, da tua família, de si mesmo. E você diz
que você não precisa de ajuda. Quantas pessoas hoje não poderiam estar fazendo uma terapia, ou como nós aqui, isso aqui é quase que uma terapia em grupo, né? O pessoal escreve aí o que está sentindo, o que pensou, o exemplo que se identificou. Eu e o Osander pega o texto e esmiuça para trazer para o íntimo. Isso é bacana. Aí você vai e convida aquele amigo teu. Nossa, sabe o que é? Olha, mas não para em serviço nenhum. Eu sou amigo dele mesmo porque é na raça. O relacionamento é péssimo. Não se dá bem com os filhos, com o vizinho. Aí você disse para essa pessoa assim: tem uma live lá de evangelho. Você não precisa nem ser espírita, entra lá para você ver. Na hora que ele começa a escutar isso que nós estamos falando, sabe o que ele faz? Já sei de tudo isso daí, mais um pouco. Se você quiser, eu dou aula. Esse é o orgulho, gente. Você não se abrir para aprender mais coisas. Nós estamos em expansão e desenvolvimento o tempo todo. Só que no ser de hoje, imagina que você é uma planta. E a expansão e desenvolvimento, não estou falando da matéria, estou falando de espírito, da sua alma. Se você é uma planta, você vai ter que aceitar que alguém vai colocar água, adubo, você precisa do sol. Nós somos todos plantas. Nós alimentamos o nosso corpo, não é? Nós cuidamos da nossa higiene, espera. Só que o alimento do espírito, essa busca pela espiritualidade que nós estamos fazendo aqui, ela é aliada a todos os outros tipos de conhecimento que possa vir. Ontem foi engraçado que a minha filha fez uma janta sozinha, né? E eu pensei comigo, não vou ficar lá dando pitaco não, porque sempre quando ela vai cozinhar, eu fico ali. E aí eu fiquei no outro cômodo, daqui a pouco ela vai lá: mãe, eu tava pensando aqui, eu acho que quando eu casar, eu vou lembrar tanto da senhora. Eu falei: por quê? Foi porque eu tava ali fazendo as coisas, eu lembrava do jeito que você falava para eu mexer, o jeito que você falou para mim: enquanto você tá fazendo almoço, a janta, vai lavando a louça para depois que termina não ter aquele monte de coisa. É o tempo que o fogão te dá para fazer as coisas. E eu cheguei lá, ela tinha feito tudo que eu tinha falado. Agora imagina, porque, mas isso é natural, Estela, todo filho, né, aprende com os pais. Gente, não é natural. Existem uns filhos aí, existem umas crianças, uns adolescentes, uns jovens, que desconsideram totalmente o que um adulto fala. No momento que eu estou ensinando a pessoa a fazer o arroz, eu sou uma mentora. Você está fazendo a mentoria do arroz. Mas tem no YouTube. Tudo bem, se acessou um mentor da internet, então. Mas nada como ter um mentor ali ao vivo. Só que se você não tiver humildade, você vai pensar assim: a minha mãe, porque tem um monte de ajuda que eu peço para a Lara na internet, assim, coisas que os jovens estão na nossa frente, né? Aí ela pensa assim: a minha mãe, que não entende nada, que o tempo todo fica me perguntando coisa, como é que eu faço isso, o código daqui, o dali, vai vir aqui me ensinar o quê? Esses são os jovens. O pai, a mãe, o vô, a avó dá um conselho, ele praticamente bloqueia. Isso é orgulho. Vocês percebem que quando falamos de orgulho e humildade, nós não estamos falando só daquela época em que os ricos se fechavam porque eles tinham poder. Por que aquele pobre miserável vai ter algo a acrescentar para mim? Se Deus já me deu todos esses privilégios e não deu para ele, eu sou maior que ele. Às vezes, os jovens são assim. Ele vê aquele vozinho mancando, e ele ali jogando futebol, fazendo de tudo, e o vozinho mancando, não tem nada para acrescentar para mim. E o vozinho mancando, anos-luz, expert de vida. E o que o jovem faz? Orgulho, ele tampa os ouvidos. Só que nós, muitas vezes, somos esses jovens. Nós também temos muito a aprender com os nossos jovens, será que não? A dificuldade é destampar os ouvidos, muitas vezes. Você é aquele rico. Você acha, eu vou aprender o que com essa pessoa? Cada pessoa, dentro das suas vivências, dessa encarnação só, não vou nem entrar no mérito da quantidade de encarnação que cada um tem.
da experiência e sabedoria que cada um carrega no peito. Só de uma encarnação você tem muito para ensinar e tem muito para aprender. Só que quando você encontra uma pessoa que ou ela tem mais dinheiro que você, ou ela sabe mais que você em algum aspecto, ela se fecha. Vamos supor, você anda é acupunturista e fisioterapeuta. Ixi, ele dá um baile de fisiologia, de entendimento do corpo. E aí, eu já tô na área das humanas também, mas um pouquinho diferente. Eu fiz pedagogia, gestão de pessoas, psicanálise. Aí o que acontece? A gente vai conversar, ele poderia falar assim para mim: ah, não, mas você não entende nada do corpo humano. Imagina, gente, que delícia que é a troca de ideias. Eu não preciso estudar a faculdade inteira que ele fez, porque ele troca ideias comigo, eu estou aberta a aprender. Ou seja, eu fico lendo livros de fisioterapia, acupuntura. Eu entendo sobre músculos, porque eu tenho os ouvidos abertos para escutar o que ele fala. Eu poderia fechar. Ixi, o Sandro é entendido de muita coisa, sabe? Porque ele pesquisa. Então, muitas coisas eu pergunto para ele. Inclusive, eu estou pesquisando umas coisas aqui. Olha lá, ele está pesquisando. Isso é você ser aberto. Quando a pessoa se sente... É um copo cheio. Realmente, um copo cheio. Eu sei de tudo. Eu não preciso disso. Não vai caber mais nada ali. E ela poderia encher mais se ela não se considerasse já um copo cheio. Você pede ajuda? Você percebe que existem pessoas que podem te ajudar, mesmo parecendo que essa pessoa não tem nada a acrescentar? Ouve o que ela tem a dizer. Eu acho muito interessante quando nasce um filho na família, e aí vem a geração passada dizer como ela tem que proceder com a criança. É a geração passada, por exemplo, na minha época, eu tive a Lara. A Lara vai fazer 18 já. Olha, Estela, tem que dar esse chazinho, tem que fazer isso, aquilo, tem que colocar. O neném tá com soluço, põe uma linha na testa da criança vermelha. Algumas coisas não fazem sentido algum. Mas como eu lido com isso? Porque nasceu uma mãe, nasce um manual. Você não sabia ser mãe. Mas nasce ali um manual que, se filho é teu, você sabe cuidar dele. Só que quanto mais aberto eu estou, mais humilde eu sou, eu vou me fortalecendo. É mais conteúdo. Te dá um manual de quê na mão? Com um monte de página vazia para você ainda ir colocando observações ali. Agora não, o meu manual é fechado. Não sai, não entra mais nada aqui. Aí o pediatra vem e fala assim, ó, não é para você dar água, não é para você dar chá, não é para você dar nada. Aí confronta o antigo com o novo. Mas com humildade eu vou chegar num ponto de equilíbrio. Não vou machucar ninguém, não vou ferir ninguém. Não é verdade? É verdade para quem tem os ouvidos de ouvir. Feliz seria o mundo se as pessoas pedissem opiniões, sabe? E você pedir opinião não significa você ficar abrindo a sua vida o tempo todo para estranho. Ah, moço, o que você acha aí que eu devo fazer? Não é. Escolha as pessoas certas. Até essa pessoa que você vê que a vida dela tá um desastre, em alguma coisa ela é melhor que você. E aí é a hora de você dar uma abertura. É a hora de você ser mais humilde. Porque senão nós vamos parecer aquele rico que o evangelho citou. O que esse pobre aí tem? Esse pobre aí é pior que eu. E ele coloca no aspecto moral, que nós já entendemos que não é. Você está pobre hoje? Você está rico? Você está, às vezes, com a sua inteligência bloqueada por como você usou na vida passada. Nós sabemos que existe isso, bloqueio de cultura e inteligência. Então, quem que você está desconsiderando? Pode ser que você está desconsiderando um mentor. Quantos dirigentes de casa espírita nós vemos? Está fazendo assim, a casa ruir, porque não senta e não pede opinião. Falou, gente, o que vocês acham? Você acha que tem que colocar um pipoqueiro aqui na frente do salão pra gente arrecadar um dinheiro com a pipoca? Imagina que eu vou perguntar nada, eu sei o que eu tenho que fazer.
E aí o que acontece? A doutrina espírita é muito maior. O espiritismo, os cristãos são muito maiores do que uma pessoa decidindo tudo. Aqui em casa tem muita coisa que eu decido sozinho, tem coisa que eu decido em dupla, tem coisa que nós decidimos em família. Eu peço muita opinião do Ociander, peço muita opinião da minha cunhada, opinião da minha amiga, Michele, e eu vou pedindo, nossa, esse problema, quanto mais opinião vier, para mim, isso é humildade, gente. Pedir ajuda é humildade. Entender que tem pessoas melhor que você, independente do nível que ela tá, financeiro, emocional, alguma coisa ela sabe melhor que você. Aumenta a sua humildade, aumenta, senão você vai sentir aquele rico ali, ó, do evangelho. Meus amigos, hoje nós estamos diante de uma lição aqui extremamente confortadora, pedindo para que a gente aprenda a se nivelar todos, reconhecendo em nós figuras absolutamente iguais àqueles que eventualmente estão abaixo de nós em uma questão apenas social. Aqueles que estão, por exemplo, com menos recursos financeiros, com menos poder, com menos influência, somos todos iguais. Eu gosto dessa reflexão porque nos coloca todos iguais, igual quando você vai para a praia. Você está lá na praia, até você desconfia de quem é um pouquinho mais endinheirado que o outro, né? Que às vezes usa um óculos de sol, daquele, você vê que aqueles óculos de sol caros, né? Usa ali um short, uma bermuda, nas mulheres, no caso, um biquíni, um maiô, um pouco mais chique e tal, dá para perceber. Mas de modo geral, na praia tá todo mundo ali como é, né? De fato, todo mundo ali mais desnudo possível. E aí o Evangelho vem trazer para nós hoje a importância de identificar isso em nós. Será que nós temos sentido aí uma capacidade de pisar em alguém porque esse alguém é inferior a nós materialmente ou intelectualmente? E o alerta que eu mais gostei foi assim: tome cuidado, porque esse que está te pedindo esmola hoje pode ser que um dia no futuro dê esmola para você. Quando eu li esse texto aqui, já há muitos anos atrás, eu fiquei lembrando uma conversa que eu tive com o Navarro, nosso amigo aqui de Rio Preto, nosso mestre, Antônio Carlos Navarro, que um dia eu acompanhando ele em uma palestra que ele ia fazer em Votuporanga, a gente passou num semáforo aqui numa avenida famosa aqui da cidade, conhecida, tinha um morador de rua pedindo esmola, e ele falou assim para mim: você já parou para pensar que talvez um morador desse de rua aqui já foi um filho nosso em outra encarnação, que se perdeu, se distanciou? Aí na hora eu pensei assim, acho que é meio exagero isso, não vai chegar tanto assim, né? E geralmente a gente vem junto com pessoas que a gente já conviveu, vem de novo juntos. Então, se ele tivesse sido filho meu, pensei na hora, pensei, mas não falei nada, né? Se ele tivesse sido um filho meu, provavelmente ele seria alguém mais próximo de mim. E aí passaram-se alguns anos e eu fui encontrar a resposta que coincidia com o que o Navarro me falou no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que muitas, aliás, no Livro dos Espíritos, a resposta foi dada, que muitos que a gente já conviveu às vezes se distanciam por escolhas. E a gente quer seguir adiante, e muitas vezes nós não conseguimos levar junto com a gente aqueles que a gente já conviveu. Então a resposta do Navarro e a reflexão dele é uma grande verdade. De fato, pode ser que muitos que estão ao nosso redor já tenham convivido conosco de forma mais íntima. E aí eu cheguei à conclusão assim, poxa, então, respondendo até a minha pergunta, né, íntima que eu fiz, se ele tivesse sido um filho meu já, será que ele já não teria vindo mais próximo de mim? E a resposta é, ele está próximo de você. Ele é morador de rua na sua cidade. Ele pede esmola no semáforo que você passa. Então ele é seu próximo. Agora, se ele estivesse morando na Polônia, por exemplo, provavelmente ia ser difícil eu encontrar ele. Agora, se ele está na mesma cidade que eu, se eu tenho uma rotina de passar no lugar onde ele está, é porque ele tem proximidade comigo. E aí, quando eu cheguei nessa conclusão, eu confesso para vocês que modificou muito a minha maneira de enxergar as pessoas. Passei a ver com grande possibilidade o fato de que essas pessoas que estão ao nosso redor tenham sido muito mais íntimas de nós do que nós podemos imaginar. O que dizer então de um vizinho, por exemplo? O que dizer então de uma pessoa que você trabalha junto? O que dizer de uma pessoa que você encontra sempre, por exemplo, aqui no posto de gasolina perto da minha casa, um quarteirão aqui para baixo tem um posto aqui.
Nós temos amigos ali já há muitos anos, muito, quase mais de décadas já, Já né? até saiu do posto, a Bruninha já saiu do posto, nem Mas amigo dela. temos um que trabalha lá já há mais de 10 anos que a gente conhece ele. Quer dizer, é alguém muito próximo e muito idêntico a mim, mesmo que ele ocupe uma função diferente. Ele abastece veículo e eu faço outra coisa, mas nós somos todos iguais. E o alerta ainda do Evangelho é assim, ó, é o seguinte: vai chegar um momento em que os céus virão à terra, dando uma clara menção de que seremos um dia. Eu acredito que não vai ser surpresa, viu, gente? Eu vou dizer assim, vou dizer de um jeito, vocês vão entender o que eu quero dizer. Seremos surpreendidos pela presença de benfeitores que irão observar se nós estamos vivendo como verdadeiros irmãos. Eu acho que quando chegar esse dia, que esses benfeitores estiverem aqui, de forma mais evidente, nós não teremos muitas surpresas e não seremos surpreendidos, porque nós já estaremos num nível mais elevado. Quando a gente tiver o merecimento de um benfeitor vir à Terra, melhor dizendo, vai ter chegado o momento em que nós já alcançaremos o posto de o céu agora é na terra. Então eu desejo muito estar aqui, desejo muito ter esse merecimento, desejo muito que todos nós, todos vocês que estão nos assistindo aqui, tenham essa glória, essa ambição de chegar ao momento e se encontrar, então, nos encontrarem em fraternidade, como está aqui no texto, fraternidade, humildade, em mútua assistência, ou seja, que nós possamos estar enquadrados numa linha de ajuda mútua um ao outro. Isso só vai acontecer quando todos os homens se enxergarem assim, como possivelmente hoje sou aquele que estou dando esmola, e se eu não tomar cuidado com o meu orgulho, eventualmente estarei na mesma condição em outra existência para experimentar a dureza que é estar num semáforo pedindo dinheiro para poder sobreviver ou para comprar qualquer coisa que seja. Será que dá para a gente se enxergar dessa maneira? Será que é possível nós termos essa visão hoje? Ainda é muito difícil, dada a nossa busca e nossa aspiração comum, em coletivo, que eu digo, existem várias exceções, mas nós vivemos em um ambiente onde as pessoas querem estar em evidência acima das demais. O texto ainda também traz um alerta. Quando eu evidencio muito as minhas virtudes, estou numa tentativa frustrada de querer parecer melhor que o outro, logo eu me distancio dessa busca que nós devemos fazer. Logo eu me distancio dessa palavrinha que está aqui, ó, embaixo do meu dedo. E eu me enquadro aqui, ó. Não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu vou, porque eu já fui, porque eu sei, porque não sei o quê. E quando ninguém te pergunta, é um negócio interessante. Eu estava vendo um texto ontem no Instagram que dizia justamente isso. Se não te perguntar, não fala. Fica quieto. Cuida do seu. Parece um gesto até meio de egoísmo, né? Mas com essa aparente sensação de egoísmo, de não vou falar nada não, deixa cada um cuidar do seu quadrado, nós também entramos numa linha de cautela. E todo indivíduo cauteloso, ele está em busca de humildade. Pelo menos está tentando. Ontem, por exemplo, eu estava na academia e eu vi uma menina fazendo um exercício lá que ela estava fazendo de uma forma totalmente errada. Com grande chance de trazer um prejuízo grande aos joelhos dela. E era uma menina um pouco obesa, e eu pensei, se essa menina machucar esse joelho aqui, vai dar um problema danado. Só que aí eu olhei, aí logo chegou a professora da academia, conversou com ela e não falou nada. Não sei se a professora não percebeu. E a menina estava fazendo exercício lá e estava assim, fazendo que a gente dá o nome de hiperextensão de joelhos, né? Então faz com que o joelho fique assim, em vez de ficar reto, ele fica assim, ó. Ele fica assim, fazendo exercício que o joelho tá quase dobrando para trás, assim, sabe? Ixi. Eu pensei, nossa, mas se a professora tá do lado, não tá falando nada, se eu chegar e falar alguma coisa, vai parecer que eu tô querendo me aparecer, né? Vai parecer que eu tô querendo dar uma de grande conhecedor e que de fato não sou grande não, mas um pouco de conhecimento eu tenho para não permitir que a pessoa faça aquele movimento com grande chance de machucar severamente os joelhos. Mas aí quando a professora, a instrutora chegou perto, eu recuei, sabe? Eu pensei, não vou falar nada não, deixa pra lá. Depois eu fiquei pensando até que ponto eu fiz certo. Confesso para vocês que não sei dizer. Mas eu digo que estou com vontade de se ver de novo a menina fazendo o mesmo movimento, eu acho que eu vou falar alguma coisa, vou chegar ali com a maior cautela do mundo
Pedir desculpa para ela, falar assim, desculpa, eu não tive como reparar, mas isso pode machucar o seu joelho, do jeito que você tá fazendo aí e tal, tal, tal. Eu te dou uma resposta. Então dá. Se você tivesse feito certo, você não estaria incomodado. Pois é. Então eu fiquei, tanto que eu tô com a menina no pensamento até então. agora. Só que na hora eu pensei assim, mas aí eu vou passar por cima da autoridade da professora, da instrutora que tá lá. O bem maior. Então eu acabei ficando quieto, sabe? Eu acabei recuando e não falei nada, assim. Eu continuei treinando lá e tal. E fiquei na minha, vamos dizer assim. Mas aí o evangelho de hoje, então, ele nos faz essa reflexão. Faça uma análise íntima e descubra se você não está tendo um desejo ardente de parecer melhor que os demais. Será que de fato você só está querendo ajudar mesmo? Ou talvez estamos querendo ganhar o brilho e os holofotes? É uma coisa muito sutil. A linha entre o auxílio e a autopromoção é muito tênue, é uma linha muito sutil. É difícil fazer essa análise, mas nós temos que começar a perceber o seguinte: será que eu estou sendo útil ou estou querendo notoriedade? Eu juro para vocês que ontem eu não queria ter notoriedade de forma alguma, até porque é uma menina que eu nem conheço, mas o que me fez recuar foi a presença mesmo da instrutora, né, que eventualmente deveria instruir, mas não deve ter percebido, ou estava desatento, ou estava pensando em outra coisa, ou estava olhando para outros alunos também, enfim. Não vou aqui julgar nem condenar, muito menos a instrutora. Mas é difícil, gente, a gente viver no mundo desenvolvendo humildade, porque muitas vezes nós confundimos humildade até com passividade e omissão. E a humildade, como diz o texto, deve ser ativa. A humildade carece que nós tenhamos aí uma atividade, só que uma atividade que não fira, que não faça nenhum tipo de constrangimento no outro, que é então abordado por nós. Percebemos aqui, ó até um convite para aqueles que passam por humilhações. E é legal também que o texto é tão completo e traz para nós de uma forma tão fraterna que dá um alerta para você que se sente injustiçado e que se sente aí injustiçado diante dos demais. Sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Ou seja, muita gente chega até mim e diz o seguinte: ô Sandro, eu não sei o que eu faço mais. Eu sou muito humilhado. As pessoas me esfolam, pisam em cima de mim. Aí eu vou dizer um negócio aqui que eu acho que vai doer um pouco, hein? Sabe o que eu posso dizer, hein? Pode dizer? Se você é muito humilhado, é porque você também tem muito de vaidade, muito de orgulho dentro de si. Muito de melindre também. Tudo dói. Quem se sente extremamente humilhado o tempo inteiro e muito perseguido, não está percebendo que está sendo muito orgulhoso. Que eu vou te dizer um negócio, papo reto mesmo, nem todo mundo que te maltrata é porque quer te humilhar. Porque a pessoa não sabe fazer melhor. Ela age de maneira inconsequente com todo mundo. E a gente se acha o quê? Última bolacha do pacote. Estão tentando me diminuir. Estão tentando tirar, entre aspas, estão tentando tirar a minha coroa de rei. Aí você pensa, meu Deus, eu vou assistir um estudo lá, gente, com um cara lá, e ele vem me dizer assim, eu tô sendo humilhado. O cara vem me dizer que eu tô querendo dar uma de rei ainda. Olha, por isso que eu falei que ia doer. Todo mundo que vive extremamente melindrado, se sentindo muito humilhado e perseguido, tem muito de rei dentro de si ainda. Não sou eu que estou dizendo também. É aqui o texto. Lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. O que isso significa? Nós temos mancha. Nós temos mancha do orgulhoso do passado. Quer dizer, hoje, então, se sou humilhado, no passado eu humilhei. Hoje sou pisoteado, desconsiderado. No passado eu fiz o mesmo. Mas qual que é a receita para isso, então? O que o Evangelho nos diz? Para que a gente se resigne e deixe de ser melindroso e siga em frente. Faça o melhor que você pode. Não resolva parar de fazer o que você está fazendo, porque as pessoas não estão te considerando como você espera. Nós não viemos aqui para receber consideração dos homens. Nós viemos aqui para prestar contas a Deus e à nossa própria consciência. Continua o texto aqui, ó. Se vós mesmos não estáis sem manchas, isso é caridade, mas é também humildade.
Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ou seja, Deus colocou ao nosso lado pessoas que são as adequadas para nos transformar em pessoas mais humildes, mesmo quando nós nos sentimos severamente oprimidos. Se você está aí, nesse momento, se sentindo rejeitado, deixado de lado, faça uma análise sincera para descobrir se você também não tem problema grande com essa palavrinha aqui, ó, com orgulho. Onde já se viu, olha como falaram comigo. Onde já se viu, olha só, não me convidaram para a festa. Onde já se viu, não fui colocado em evidência. Colocaram o outro em evidência. Mas você tá doidinho para que te coloquem também? É orgulho, gente. Às vezes a gente disfarça o nosso orgulho querendo se fazer parecer humilde. Não é paradoxal isso? Parece meio doido isso. Parece um contrassenso, mas é a verdade. Aqui vai um puxão de orelhas em mim e quem estiver assistindo achar que serve para si mesmo também. Faça uma análise sincera e perceba se você não anda extremamente orgulhoso e disfarçado de mendigo. Olha, coitadinho de mim, olha como eu sou um mendigo aqui, meus amigos me rejeitaram, os meus amigos me deixaram de lado, a minha família não está nem aí comigo. Será que você também não faz o mesmo? Eu falei que ia doer, hein, gente? Vocês aguentem aí, aguenta um pouquinho aí. Vai doer um pouquinho, mas vai sarar a gente. É igual mertiolate, o evangelho é igual mertiolate que arde. Mertiolate dos anos 80 lá. A minha mãe falava assim, o que queima cura, o que aperta segura. Pois é. E o remédio amargo é o que cura também, né? O pessoal fala que o remédio, quanto mais amargo for, mais traz resultado. E é verdade. Nós estamos cansados de passar mel na nossa boca e viver aí, ó, de ilusão. O evangelho vem nos desnudar das ilusões do mundo. O evangelho vem nos ensinar que nós somos iguais, sim, ao mendigo. Aliás, às vezes o mendigo é reconhecido no mundo espiritual como alguém luminoso, que conseguiu aprender lições de verdadeira humildade através do sofrimento material, através de ser abandonado pela sociedade. Então, a lição de hoje para mim é muito completa e muito difícil de resumir ela em poucos minutos como nós temos aqui. Mas eu diria, para poder fechar assim, que nós estamos diante do grande desafio de nos enquadrarmos em igualdade com os demais, obviamente cada um com as suas buscas, cada um com as suas ousadias, cada um com a sua coragem de enfrentamento, mas o que nós não podemos jamais é, por ter ganhado qualquer tipo de evidência ou notoriedade, usar isso como ferramenta para mutilar os demais. Sabe como é que eu vejo às vezes as pessoas agindo de maneira falsa, humilde? Aquelas que usam o evangelho para poder chicotear o seu irmão com as mensagens do alto, se colocando numa posição às vezes até de grandeza ou de elevação. E não adianta a gente viver na hipocrisia, não adianta a gente ler o evangelho e depois a gente não é tão bom. Gente, quem é aí que lê o evangelho e faz tudo que o evangelho diz? Pelo amor de Deus, que mundo que a gente vive, quem pensa assim? Você acha mesmo que a gente estuda isso aqui? Você acha que a gente faz isso tudo? De forma alguma, nós estamos aqui, por enquanto, colocando na parte teórica para ver se um dia a gente pratica. Não use o evangelho para chicotear ninguém, pelo amor de Deus, isso é orgulho. Isso é usar o evangelho, usar a doutrina espírita como ferramenta para cutucar os outros. Nós não estamos aqui para cutucar ninguém, nós estamos aqui para nos instruir. E todos nós temos problema, todos nós temos telhado de vidro. Como diz o ditado popular, né? Quem tem telhado de vidro não joga pedra na casa do vizinho. Então não joga pedra na casa de ninguém, não. Ajuda o vizinho a tirar, substituir o telhado dele de vidro para pôr um telhado aí de aço. Para que um dia o nosso telhado também seja de aço. Aí a gente não vai jogar pedra na casa de ninguém, né? E aí, meus amigos, para finalizar aqui a nossa reflexão, estamos diante
de uma grande oportunidade, de um crescimento, de um reconhecimento da nossa pequenez. E quando a gente tiver qualquer tipo de melhoria em algum aspecto moral, por exemplo, quando a gente desenvolver um pouco mais de paciência, coisa que a gente tem pouco, em modo geral, digo, deve ter muitas exceções aqui entre nós aqui que estão assistindo. Quando você ficar um indivíduo bem paciente, não use sua paciência para poder chicotear ninguém que ainda é impaciente. Senão você só demonstra sua soberba como uma virtude. Então você é muito paciente, mas também é muito arrogante, muito orgulhoso. Você é muito trabalhador. Você começa às 6 da manhã para às 8 da noite. Ótimo, você trabalha muito. Mas não esfole ninguém que não faz o mesmo que você. Isso é orgulho. Você é muito pontual, mas não ironize aquele que ainda não consegue chegar na hora certa. Então você tem muito conhecimento doutrinário, você tem muitos anos, muitas décadas de doutrina espírita. Não use isso para fazer as pessoas se afastarem de você, senão daqui a um dia você está se achando humilde aí, e conhecedor de tudo, e está sozinho. Você vai se isolando, porque ninguém vai te servir. Isso não é atitude de alguém humilde. Você quer ver a diferença entre um humilde e um orgulhoso? O orgulhoso está sempre sozinho. O orgulhoso está sempre cheio de si. Ele é o maior fã dele mesmo. Ele construiu um castelo e ele colocou ele mesmo lá para poder comandar um reino fictício que só ele acha que ele tem. Já o humilde não. O humilde é aquele que está no meio do povo. O humilde é aquele que cumprimenta o mendigo da mesma maneira que cumprimenta o prefeito da cidade. O humilde é aquele que sabe que o sangue do preto serve no branco também. O humilde é aquele que ajuda sem querer parecer superior. O humilde é aquele que estende a mão. Já o orgulhoso fala, não, minha mão aqui racha. Acabei de lavar ela aqui, rapaz, não vou usar minha mão aqui de jeito nenhum. O humilde é aquele, como disse a Estela, é aquele que ouve, é aquele que pondera, é aquele que age em democracia, que respeita a opinião alheia. É aquele que busca saber qual que é a opinião do outro, mesmo que seja diferente da sua. Esse é o humilde. Já o orgulhoso vai se enterrar sozinho no seu castelo fictício de ilusões. Hoje foi uma verdadeira aula, um tapa na cara com luva de pelica. Uma luva macia, mas faz a gente modificar um pouco quais são os nossos ideais, para onde a gente está indo, o que está acontecendo conosco. É um convite para a gente não se deparar um dia, como dizia o meu amigo Alcântara, a Dona Foice, quando a Dona Foice chegar, seria a morte, é a morte, né? O desenlace do corpo físico, para a gente não se encontrar com uma grande surpresa no mundo espiritual, como por exemplo aconteceu com o André Luiz no livro Nosso Lar. Se sentindo ainda médico proeminente e que ganhava aplausos e honrarias aqui na Terra, chegou lá, teve que conseguir um serviço de limpador de vômito, limpador de fluidos corpóreos, vamos dizer assim, menos cheirosos, menos desejáveis. Porque lá no mundo espiritual, maior é aquele que serve. Aí ele começou a encontrar dirigentes fazendo serviços braçais. E ele, não, mas como assim? Mas eu sou médico. Então você era médico na Terra, aqui você é apenas mais um, igual ao outro, iguais aos demais. Como é que será que nós vamos chegar no mundo espiritual, hein? Como é que será que eu vou chegar no mundo espiritual? Esperando honrarias, tapete vermelho? Esperando um show de trompete? Esperando aí que haja então um feriado municipal lá na colônia em que eu vou habitar? Olha lá se eu tiver merecimento de chegar em uma colônia, hein? Então, meus irmãos, não nos deixemos levar pelo nosso senso de superioridade, para que a gente não caia em grande decepção. E a decepção não vai ser que não vai poder ser cobrado de Deus. Ah, mas Deus, como o Senhor fez isso comigo? Mas não, Deus fala, não, meu filho, eu quero ser no lugar mais alto que você tiver. Mas quem vai te colocar lá são as pessoas. Não é você que vai se colocar lá.
Pode reparar, por exemplo, se for para lembrar hoje aqui, quem é o maior espírita que você já ouviu falar já? E eu tenho uma resposta aqui, para mim. Para mim, Chico Xavier. Dr. Bezerra de Menezes. Vocês já viram alguma vez ele se engrandecendo? Já viu o Chico Xavier se autopromovendo? Se colocando em evidência? Ele falava muito pelo contrário, que ele era muito pequeno, muito imperfeito, cheio de defeitos, e os livros não eram dele, eram dos espíritos, ele apenas era um burro que carregava as cargas que Jesus colocou nas costas dele. E quem colocou ele lá no posto de número 1, como eu acredito muita gente aqui pensa igual? Somos nós, são as pessoas. Ele nos colocou em evidência. Então, tudo que você for fazer, conselho de amigo, hein? Não se coloque em evidência, não. Não se elogie jamais. Não se coloque como sabedor de tudo um pouco, sabe? Um cara que hoje em dia tá todo mundo, é os reis da internet, os reis de saber de tudo um pouco, né? Os fiscais, os juízes da internet. Isso aí só demonstra o seu orgulho. Não entre em linha de ironia e deboche. Nós precisamos sim nos policiar e policiar o mundo para que o mundo evolua, mas não use as verdades como armas. Eu acho que é só isso que eu tinha para dizer hoje. Só tudo isso, gente. Não fica muito tempo, né, aqui no ar. E eu vou me despedindo, então. Semana que vem estaremos juntos. Hoje eu peguei o Instagram no início, eu segui algumas pessoas que eu vi o nome aqui. Eu falei, deixa eu ver se eu acho. É a mesma foto ali no Instagram. E quem quiser conversar conosco, ficou alguma dúvida, quer desabafar, você encontra a gente nas redes sociais aí, tá bom? Um abraço a todos, até a semana que vem. Jesus abençoe todos. E hoje a gente tem transmissão da minha palestra ali no Kardec, Isso, né? Hoje tem a palestra da Estela aqui na nossa Associação Espírita Allan Kardec, às 8 da noite. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. E como disse o Luciano aqui, eu me basto, diz o orgulhoso, né, Lu? Eu sou um bastardo de Deus. O Luciano muito engraçado nas colocações dele. É muito coerente, né, doutrinariamente falando. Quem se basta demais, se prepare para a solidão. Quem já é bom demais em tudo, não precisa de ninguém, tá armando arapuca para si mesmo. Quem se sente poderoso, né? Pode ver que os poderosos são engolidos pela história. Já os humildes são lembrados para sempre. Muito bom. Vamos então à nossa oração. Eu te convido aqui para pegar o seu copinho com água. O meu já está aqui, meu salzinho aqui, meu sal. Hoje nós estamos tomando um sal parrilha. Aqui, ó. Só um pouquinho que você coloca no fundo assim já faz uma reposição maravilhosa dos eletrólitos. Pesquisa aí depois no Google para você ver. Reposição eletrolítica. Você vai ver o que eu estou falando. Faz todo sentido isso aqui. Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã abençoada. Mais uma para nossa história aqui, para nossa contabilidade. Hoje, com essa lição abençoadíssima e muito completa, confesso, Senhor Jesus, que percebo que não deu nem tempo da gente falar metade do que foi falado, do que foi instruído para nós. Por isso fica o convite aos irmãos que jamais se detenham apenas no que é dito aqui. Que todos nós busquemos o texto e possamos encontrar nele outras respostas, outras instruções elevadas que aqui não tivemos tempo hábil em dizê-las todas. Senhor Jesus, quero abençoar aqui os nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando, agradecendo pela companhia, pela amizade, abençoando em específico aqueles que estão tratando algum tipo de enfermidade, estão em busca de cura, de soluções, busca de alívio das suas dores, aqueles que estão com dores emocionais e passam por sentimentos conflituosos, se sentem oprimidos, se sentem deixados de lado, se sentem desconsiderados, desrespeitados. Recebam todos o nosso carinho, nosso abraço.
que tenham a força e a coragem de continuar seguindo adiante. Aqueles nossos irmãos que estão em confusão, que não estão sabendo para onde vão, estão agindo de maneira equivocada e não estão percebendo, que possam abrir os olhos enquanto é tempo, antes que muito se perca. Senhor Jesus, abençoe aqueles irmãos que vão nos assistir em outro momento, ou aqueles que tiveram que sair e vão assistir depois. Sejam abençoados com a nossa gratidão. Mestre amigo, nós te pedimos muito, e às vezes nós nos sentimos até assim, poxa, vamos agradecer também. Senão vira um petitório infinito, por um, por outro. Um petitório até justo, mas não podemos deixar de exercitar a nossa gratidão. Gratidão pela oportunidade, por exemplo, de ter um estudo como esse disponível para nós. A gratidão de poder enxergar, de ouvir, de ponderar, de entender, de raciocinar, de caminhar. A gratidão de ter uma cama que nos abrigue, ter um prato que nos alimente, ter água limpa que nos tira a sede. Gratidão, mestre, de poder ter uma família, poder ter alguém que olhe por nós e que a gente olhe também. Gratidão, Senhor Jesus, pelo mundo em que vivemos. Temos percebido um grande avanço em várias áreas. Essa é apenas uma pequena demonstração do que está por vir, o que está chegando aí. Se compararmos como era tudo 50 anos atrás apenas, que foi ali, pouco tempo atrás, 50 anos passou muito rápido. Se a gente olhar para trás, a gente descobre que tudo era muito mais difícil, muito. E hoje estamos vivendo aí num mar de informações, de facilidades. Ontem mesmo eu estava com meu pai e ele me perguntou uma dúvida, eu não soube responder. Na hora eu saquei o celular e pesquisei, a resposta veio instantânea. Dali a pouco veio outra dúvida, eu pesquisei de novo, veio a resposta instantânea. Como que era assim? Como é que as coisas funcionavam 20 anos atrás? Não tínhamos esse acesso. Não dá para saber com precisão. E hoje, com essa velocidade da informação que serve para nos aproximar, para nos tornar mais sábios, mais inteligentes, mestre. Esse é um grande motivo para nós agradecermos também. E te peço, mestre, que dê aos teus irmãos, aos teus comandados, aos teus intermediários, o nosso abraço de gratidão pela inspiração que fazem conosco, pelo estímulo que nos dão, pelo encorajamento, por nos colocarem aqui diante de uma rede abençoada como é a nossa rede Amigo Espírita. Te peço também, mestre, que nos permita estarmos aqui novamente na próxima semana. Amparados pela tua luz, pelo teu comando, pela tua instrução, mestre, nos despedimos aqui com a empolgação daquele que vai encontrar o seu irmão maior, o seu mestre. Alguns te tratam como pai, e não tem nada de errado nisso. Afinal de contas, o Senhor é um pai para nós também. Muito obrigado, mestre, por ser esse paizão, esse irmãozão, esse mestre querido que está ao nosso lado o tempo todo, em especial, aliás, nos momentos de grandes dificuldades. São os momentos em que mais nós estamos amparados e não percebemos claramente. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã abençoada. Abençoe a todos, amigos aqui presentes, a todos os nomes colocados aqui em prece, a todos os enfermos, a todos os políticos do mundo, que possam ter a consciência de encontrarmos todos as soluções que nos garantem paz, longevidade, harmonia, saúde, que todos possam trabalhar para que isso aconteça, mestre. Na tua bênção, que assim seja.